A história das mulheres africanas é povoada de rainhas, guerreiras e líderes espirituais que romperam costumes, conquistaram poder e respeito, expandiram domínios, combateram invasores europeus e insuflaram coragem em seu povo. Seus nomes ficaram registrados em pedra, pergaminhos, nos relatos de estrangeiros e eternizados na tradição oral. 1. Hatshepsut, rainha de Queme, Egito. Uma das maiores rainhas do Egito Antigo, Hatshepsut pertenceu à 17ª dinastia do Império Novo. Ascendeu ao trono como regente após a morte de seu meio-irmão e esposo Tutmés II, uma vez que o herdeiro Tutmés III era ainda uma criança. Mais tarde, Hatshepsut decidiu assumir a dignidade faraó e governar em seu direito. Adotou os atributos faraônicos como títulos, cetros, barba postiça e cauda de touro. Entretanto, Hatshepsut não substituiu o rei, mas estabeleceu uma situação inédita na história egípcia: o poder nas mãos de dois reis. Hatshepsut não excluiu o rei da história, e em quase todas as imagens produzidas em monumentos Tutmés III aparece com ela. Após sua morte, Tutmés III procurou apagar seu nome da história, possivelmente por vingança. Hatshepsut envolveu-se em guerras, uma delas contra a Núbia, realizou vasto programa de obras públicas, construiu uma grande marinha e expandiu o comércio exterior como a Expedição a Punt, na Somália atual, que trouxe ao Egito riquezas como mirra, incenso, ébano, marfim e animais exóticos. O corpo de Hatshepsut foi sepultado no Vale das Rainhas. Seu nome voltou a ser conhecido a partir de escavações realizadas em 1922, quando foram encontradas as suas estátuas. Recentemente, a múmia de Hatshepsut foi localizada através de uma pesquisa que contava com testes de DNA e tomografia computadorizada. Cientistas descobriram também que sua morte foi devido a uma infecção na gengiva. 2. Ti, rainha de Queme, Egito. A história da rainha Ti, conhecida também como Taia, Titi, é tão misteriosa quanto a das pessoas que viveram naquele período. Segundo muitos historiadores, era uma princesa núbia. Outros afirmam que sua origem era assíria, do Império Mitanni, que existiu no que é hoje a região oriental da Turquia. Casou-se com Amenhotep III ou Amenófis III. Pesquisas recentes revelaram ser seu primo, que governou o Egito entre 1389 e 1351 a.C. ou entre 1391 e 1353 a.C., uma era de paz, prosperidade e de esplendor artístico. Ti detinha o título de Grande Esposa Real e desempenhou um papel ativo na política do Egito. Foi a primeira rainha egípcia conhecida cujo nome apareceu em atos oficiais. Governou o Egito por quase meio século, exercendo forte influência sobre os primeiros anos do reinado de seu filho Akhenaton. Foi a avó de Tutankhamon. Foi dita como o padrão de beleza do mundo antigo. Sua múmia, descoberta em 1898, estava sem as faixas de linho e muito danificada por ladrões de tumbas. Era uma mulher de meia idade, de traços bonitos, e seus dentes e cabelos longos estavam bem preservados. 3. Nefertiti, rainha de Queme, Egito, esposa do faraó Akhenaton, de 1353 a 1336 a.C., e, portanto, nora da rainha Ti. Seu nome significa a mais bela chegou. Sua origem é pouco conhecida. Alguns pesquisadores a identificam como uma princesa do Império Mitanni. Nas paredes de túmulos e templos foi retratada como uma mulher de poder e autoridade, muitas vezes dirigindo um carro de guerra ou atacando o inimigo. Ela e Akhenaton foram responsáveis pela agitação cultural e religiosa do Egito, que estabeleceu o culto monoteísta de Aton. Sua morte é ainda desconhecida. Acredita-se que teria sido assassinada a mando dos sacerdotes de Amon, que não aceitavam o deus Aton como único do Egito. A morte de Nefertiti, o braço direito de Akhenaton, desestabilizou o faraó, que contava com seu indiscutível apoio para o projeto do Deus Único. Cerca de 2 anos depois, Akhenaton veio a falecer, também de forma misteriosa. Restou como herdeiro real Tutankhamon, então com 9 anos de idade, em cujo reinado foi restaurada a religião politeísta tradicional. 4. Maqueda, a rainha de Sabá, mencionada na Bíblia, no Torá, no Alcorão, na história da Etiópia e do Iêmen. Maqueda foi rainha de Sabá, o reino antigo mais poderoso da Arábia Feliz. A localização do reino pode ter incluído os atuais territórios da Etiópia e do Iêmen. A rainha recebeu diferentes nomes ao longo do tempo. Para os etíopes é Maqueda,
Para o rei Salomão era simplesmente a rainha de Sabá. Na tradição islâmica ela é Balquis. Flávio Joséfo, historiador romano de origem judaica, a chamou de Micaula, uma antiga compilação de lendas etíopes. O Quebra-Nagas ou Glória dos Reis, escrito há 700 anos, relata a história de Maqueda e seus descendentes. Neste relato, o rei Salomão teria seduzido a rainha e tido com ela um filho Menelik, que significa filho do homem sábio, e se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. Conta-se que Menelik, em visita a Salomão em Jerusalém, teria sido presenteado pelo pai com a Arca da Aliança, que continha as tábuas dos 10 mandamentos. A arca foi levada para o reino de Sabá, onde ela se encontraria até hoje, guardada em uma igreja inacessível às pessoas. 6. Amina, rainha Ouassá de Zazal, atual Nigéria. Amina, também conhecida como Amenatu, foi uma grande guerreira da cavalaria Alçai que, mais tarde, se tornou rainha de Zazal, uma província da atual Nigéria, conhecida depois como Zaria. Zazal foi uma das várias cidades-estado Alçá que dominaram o comércio transariano após o colapso do Império Songhai a oeste. Sua riqueza provinha do comércio, especialmente de artigos de couro, tecidos, cola, sal, cavalos e metais. Amina reinou na primeira metade do século XV, segundo a tradição, por cerca de 3 décadas. Foi a primeira liderança, na Alçalândia, a possuir eunucos e comerciar nós de cola em grande escala. Estendeu as fronteiras do reino, submetendo os governantes locais a vassalos para permitir a passagem dos comerciantes alçás. Com isso favoreceu o comércio, tornando o reino ponto de convergência do comércio norte-sul do Saara e leste-oeste do Sudão. Ordenou a construção de uma muralha defensiva em torno da cidade, uma característica comum dos estados alçás e que ficaram conhecidos como Muros de Amina. 7. Cleópatra. Cleópatra, rainha do Egito por mais de 20 anos, foi uma das mulheres mais famosas da antiguidade, sendo reconhecida por sua habilidade política e personalidade forte. Cleópatra foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C., reconhecida como uma das mulheres mais importantes da antiguidade. Era dotada de uma grande personalidade e boa habilidade política, procurando governar o seu reino de maneira autônoma. Ela pertencia à dinastia Ptolomaica, sendo culturalmente grega, apesar de ter nascido no Egito. Ela também ficou marcada por ter se envolvido com 2 dos mais poderosos homens da República Romana, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra teve um curto romance com Júlio César, tendo um filho com ele. Já com Marco Antônio, a rainha egípcia teve um romance que durou 10 anos, e juntos tiveram 3 filhos.